Carl Jung é um dos psiquiatras mais influentes de todos os tempos, junto com Sigmund Freud e Alfred Adler. Ele foi um dos fundadores da psicanálise e apesar de ser muito elogiado por Freud, Jung afastou-se de seus ensinamentos, acabando por fundar sua própria escola de psicologia chamada Psicologia Analítica. Ele publicou vários livros como Psicologia do Inconsciente, Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dramas e Pensamentos e as relações entre o ego e o inconsciente. Sua filosofia é muitas vezes referida como filosofia junguiana. No campo da psicologia, Jung é famoso por introduzir os termos introvertido e extrovertido, introduzindo arquétipos da psique e classificando a fronteira entre o inconsciente e o consciente. A nossa consciência inclui tudo o que sabemos sobre nós mesmos, a inconsciência envolve tudo o que faz parte de nós, mas do qual não temos consciência. Jung introduziu o ego e a persona como nossa consciência, e a sombra e o animus e anima como as partes que constituem nossa inconsciência. A sombra é uma das partes mais difíceis e intimidantes de lidar, ela existe em tudo que não gostamos em nós, e é por isso que muitas vezes nos recusamos a reconhecê-la como parte de nós. Porém, o que muita gente não sabe é que não enfrentar a sombra pode ser um golpe ainda mais intenso na sua autoestima. Mas encarar isso é, na verdade, a única maneira de obter o verdadeiro controle sobre si mesmo e sobre quem você é. É por isso que neste vídeo ensinaremos como você pode realmente ser dono de si mesmo, fazendo o chamado trabalho com a sombra em 3 etapas fáceis, a partir da filosofia de Carl Jung. Passo 1. Conheça sua sombra. Jung diz: alguém não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Este último procedimento, contudo, é desagradável e, portanto, pouco popular. O primeiro passo para se conhecer, confiar e amar mais, é o encontro com a sombra. Este é o estágio em que você se pergunta: por que me comporto dessa maneira? A sombra é a parte mais intensa e problemática do nosso inconsciente. Abriga todos os traços negativos com os quais você não deseja se identificar, as partes de você mesmo que você rejeita, as características que você considera ruins, etc. Essas partes sombrias podem incluir raiva, vaidade, impulsos, pensamentos sombrios, tendências vergonhosas, e assim por diante. Pode até incluir características geralmente consideradas positivas, como paixão ou criatividade. Em muitos casos, os traços sombrios são características ou desejos rejeitados pela sociedade como um todo. A ideia de que não se deve ter essas características é ensinada desde a infância e por isso temos vergonha delas e negamos sua existência. Enquanto você tiver vergonha disso e reprimi-lo, ele acabará na sombra. Geralmente, as pessoas tendem a suprimir as partes inconscientes de sua psique, especialmente as partes sombrias. Eles estão em negação, muitas vezes tanto consigo mesmos quanto com o mundo exterior. E ignorar as partes suas das quais você tem vergonha pode parecer a chave para a confiança, a princípio. Mas negar a sombra não a faz desaparecer. Na verdade, fazer isso só piora a sua presença, porque aquilo que você desconhece, você não consegue aprender a controlar. Assim, o que reprimimos tende a sair descontrolado nos nossos momentos de maior fraqueza. A sombra é então a causa de explosões emocionais, ataques aos outros e pensamentos indesejados. Por exemplo, alguém que é considerado uma pessoa gentil pode ter muita raiva reprimida que não conseguiu reconhecer e, portanto, pode atacar furiosamente outra pessoa em um momento de fraqueza. Esses momentos parecem surgir do nada e podem lhe dar a sensação de que você mal se conhece. Um dos aspectos mais importantes da sombra é que ela é inconsciente e, portanto, desconhecida para você. Isso leva a problemas, tudo o que você mais reprime tende a controlar mais sua vida. Como explicado anteriormente, as partes de você que você rejeita borbulham quando você não tem voz sobre isso e o deixarão com uma sensação de desesperança e de desgosto. Isso pode destruir sua confiança. Para evitar isso, temos que trazer a sombra para a luz. Tornar consciente o que é inconsciente. Para conhecer nosso lado sombrio. Mas como?
Bem, o encontro com a sua sombra acontece na vida cotidiana na forma de projeção. Projeção é o que alguém faz quando se engana pensando que vê suas próprias falhas ou medos em outra pessoa. É uma forma de dizer, viu? Eu não sou egoísta, eles são. Você projeta nos outros o que nega e rejeita em si mesmo. Você já teve aqueles momentos em que se viu julgando alguém severamente, seja em voz alta ou mentalmente? Ou quando você se pega sendo tendencioso ou apegado a um certo preconceito? Ou quando você se ofende rapidamente? É muito provável que esses sejam os momentos em que você projeta suas próprias características indesejadas nos outros. Assim que você encontrar características que teme possuir, ou que particularmente não deseja ser associado, sua reação será mais forte do que seria normalmente. Isso ocorre porque essas são as características que você inconscientemente deseja ter certeza de que são o oposto do que você é, e que melhor maneira de fazer isso do que se opor completamente a isso? Assim, algo que poderia ser um pouco chato de repente se torna um grande problema. Você não pode deixar de lado o fato de que seu colega de trabalho costuma estar distraído, por exemplo, porque precisa deixar claro que não está. Você é melhor. Todas essas são maneiras pelas quais você se engana para se sentir mais confiante sobre si mesmo, mas a confiança é baseada na negação e na repressão e, portanto, é imerecida e frágil. Quanto mais você odeia as pessoas e as características que possui, mais ódio por si mesmo você também acumula sem saber. Qualquer confronto que o pegue desprevenido pode o expor à verdade e fazer com que você se sinta completamente vulnerável e constrangido. Portanto, para ser dono de si mesmo, você precisa encontrar as características que rejeita e reservar um tempo para se questionar na próxima vez que tiver uma reação forte a alguma coisa. O que é que fez você se sentir tão chateado? E por quê? Você pode descobrir que essas são as características que você mais teme ter. É muito difícil tomar consciência dessas reações. É por isso que Jung aconselha atividades que limpem a mente e permitam que você se afaste de si mesmo. A meditação, por exemplo, é uma boa maneira de fazer isso. Registrar seus sentimentos e experiências também é uma boa opção, ou desenhar para acalmar sua mente. Ao encontrar os momentos em que você reage forte e impulsivamente, você pode examiná-los. Por que você se sente assim? O que desencadeou sua reação? Manter uma lista real de suas reações e possíveis traços de sombra pode fazer maravilhas. Você descobrirá que pode realmente se conhecer de uma maneira que nunca fez antes. Você também pode ver o processo de encontrar sua sombra como a criação de uma propaganda honesta, ou talvez de uma crítica, de você como pessoa. Imagine-se vendo isso, um panfleto promovendo você. Como seria de esperar, queremos que este folheto esteja repleto de benefícios, vantagens, a nossa utilidade e a forma como fazemos com que as pessoas que nos rodeiam se sintam bem. Mas o objetivo aqui é ser o mais honesto e focado possível no nosso lado ruim. Preencha-o com seus defeitos, seus maus hábitos, as piores coisas que você fez, as coisas que normalmente nunca admitiria para ninguém. Será um processo difícil, doloroso e potencialmente assustador, mas se você conseguir escrever um anúncio ou uma crítica para si mesmo como uma pessoa assim, você conheceu sua sombra. Passo 2. Aceite sua sombra. Nas palavras de Jung, a coisa mais assustadora é aceitar-se completamente. Nesta etapa, nos perguntamos, quem sou eu realmente? Tomar consciência das características indesejáveis que você empurrou no fundo é uma coisa, mas aceitar sua existência é outra. Embora possamos tomar consciência das nossas deficiências ou inseguranças, temos dificuldade em aceitá-las como parte de quem somos. Em vez disso, quando nos conhecemos de maneiras que não apreciamos, muitas vezes saltamos imediatamente para soluções. Se você tem tendência a ser um pouco preguiçoso, tudo o que você precisa fazer é estar sempre ocupado. Se você descobriu que está inseguro em relação à sua voz, pode começar a falar tanto que se esquece disso como eu ou quase não falar para não ter que enfrentá-lo. Se você descobriu que é sensível, certifique-se de nunca deixar essas emoções transparecerem. Mas não.
Por que então você está simplesmente empurrando-o para baixo novamente, e antes que você perceba, você estará de volta ao ponto de partida, negando sua sombra? Em vez disso, você deve aceitar o fato de ter certas características ou inclinações sem querer mudá-las imediatamente. Para se possuir completamente, você precisa se aceitar como você realmente é. É claro que é mais fácil falar do que fazer. Aceitar características indesejáveis como suas pode fazer você se sentir uma pessoa má. Isso pode mudar a imagem que você tinha de si mesmo. E isso é assustador. Jung reconhece isso e diz: é assustador pensar que o homem possa ter um lado sombrio em si mesmo. Imagine pegar aquele anúncio que você criou, olhar para ele e pensar: sim, sou eu. Você provavelmente vai querer amassá-lo e jogá-lo fora, queimá-lo e nunca mais vê-lo. Mas você terá que carregá-lo com você se realmente quiser mudar. A realidade da situação é: a sombra só é assustadora quando não é reconhecida e aceita, porque é aí que ela se torna incontrolável. Aceitá-lo é a melhor maneira de mantê-lo sob controle. Aceitá-lo faz parte de encontrar o seu equilíbrio. Pode fazer você se sentir mais inseguro se aceitar isso, mas isso é temporário. É apenas um pequeno passo em um processo que fará com que você se sinta mais no controle de si mesmo do que nunca. Um primeiro passo muito bom para fazer isso é analisar por que você queria ocultá-lo. Quem te ensinou a escondê-los? Seus pais? Colegas de classe? A internet? Por que você acha que será menos simpático ou amável ao mostrar essas características? Até que ponto é verdade que as pessoas não gostarão de você por mostrar essa característica? Imagine que você encontrou a ganância em sua sombra. Imagine que seus pais sempre ficavam extremamente zangados com você por não compartilhar, ou tendiam a tirar seus pertences repentinamente como punição. Isso poderia ter lhe dado a sensação de que você precisa preservar seu próprio dinheiro e bens tanto quanto possível, mas também a sensação de que é errado fazer isso. Quando você sabe de onde vem, você se entende melhor e pode se aceitar com mais facilidade. É fundamental entender que todo mundo tem um lado sombrio e sua sombra não faz de você uma pessoa má. Simplesmente torna você humano, e todos os humanos são complicados e têm vários lados. Além disso, aceitar a sua sombra traz equilíbrio interior à sua vida. Se você está reprimindo a ganância e se tornando generoso demais para compará-la, sua generosidade estará fora de controle e não valerá tanto quanto quando vem de um lugar real. O mesmo vale para todas as características negativas que você tenta combater. Isso ocorre porque combater os maus traços traz um ar de insegurança. Por exemplo, se você se forçar a ser excessivamente generoso, provavelmente se sentirá amargurado com tudo o que está dando e depois se sentirá culpado e, portanto, constrangido com essa amargura. Ou você pode se sentir um falso ou como você está desempenhando o papel, o que também o faz acreditar que seu verdadeiro eu é inadequado. Todas essas consequências são extremamente prejudiciais para a sua confiança. Para que suas boas características brilhem, você precisa de um pouco de escuridão de vez em quando. Você precisa examinar suas características negativas continuamente. Diga-as em voz alta. Olhe-se no espelho e pense: sou eu. Lentamente, você começará a perceber que eles não são tão horríveis quanto você imagina. Passo 3. Integre sua sombra. Para citar Jung, se uma pessoa quer ser curada é necessário encontrar uma maneira pela qual sua personalidade consciente e sua sombra possam viver juntas. A pergunta final e mais importante, depois de ter encontrado e aceitado a sua sombra, é esta: como posso mudar para melhor? Há um belo benefício em encontrar e aceitar sua sombra, e a aquisição de uma certa sabedoria que está escondida em cada parte de você mesmo, mesmo nas partes que parecem ruins. Isso significa que, para todas as partes da nossa sombra que reconhecemos e aceitamos, podemos usar essas partes de nós de uma maneira positiva. Depois de saber que é isso que o está impedindo, você pode realmente usá-lo para seguir em frente. Se sua sombra é um dragão e você é o cavaleiro que luta contra ele, você não venceu depois de simplesmente entrar na luta e enfrentar seu oponente. Você tem que superar isso.
A recomendação é, portanto, não aceitar passivamente a sua sombra. Seria semelhante a ficar passivamente diante do dragão, por assim dizer. Então, se você encontrou a ganância em sua sombra, isso não significa que você apenas precisa continuar sabendo que é uma pessoa gananciosa e nunca mudar. Isso também faria com que você se sentisse uma pessoa má, indesejável ou deficiente. É improvável que você seja ganancioso e confiante, já que ainda considera isso algo ruim. Em vez disso, para realmente ficar mais confiante e gostar de si mesmo, você deve usá-lo. A aceitação é apenas uma forma de dar o próximo passo, de integrar a sombra em nosso comportamento e em nossas vidas. Sua sombra está aqui para lhe ensinar. Está aqui para mostrar quem você é, por que você é do jeito que é, e por que isso é maravilhoso. Todos os traços de sombra são traços que podem ser bons, se você usá-los corretamente. Voltemos ao exemplo de ter encontrado a ganância em sua sombra como resposta ao tratamento que recebeu na infância. Se você chegou até aqui, pode analisar essa característica para descobrir quais comportamentos isso causou. Você se tornou excessivamente generoso para combatê-lo? Ou você tem se comportado avidamente enquanto se culpa por isso? Em qualquer caso, você deve sentar e pensar, registrar em um diário ou conversar com outras pessoas sobre quais comportamentos você exibiu como resultado de certas características indesejáveis, e então pensar de que outra forma eu poderia agir? Como eu preferiria agir? A sombra é um convite para pensar no seu comportamento e aprender. Agora é a hora de analisar o que você acha que é realmente ganancioso e o que você acha que são atos normais de autopreservação. Não querer dar ao seu amigo sua roupa mais cara é normal, mas não querer emprestar um casaco extra para ele à noite, quando ele esqueceu o dele. Pode ser apenas uma reação vinda da sua infância, e você pode ajustar seu comportamento. Quando antes você provavelmente se lançava em um extremo ou outro, agora você descobriu que pode guardar suas roupas caras para si mesmo, mas pode ser um pouco mais generoso com as coisas com as quais você não se importa racionalmente. Por um lado, você pode doar para causas de seu interesse, mas, por outro, também é normal gastar um pouco consigo mesmo às vezes. Esse equilíbrio, nunca indo a um extremo nem ao outro, só pode ser encontrado quando você enfrenta seus traços sombrios e os incorpora em sua vida. Ou, como outro exemplo, alguém que tem reprimido o medo por ser muito impulsivo pode começar a usá-lo para refletir melhor sobre suas ações. Alguém que deixou sua vida ser controlada pelo medo pode agora usar isso como uma oportunidade para se tornar corajoso. A beleza dos ou maus traços é que eles nos tornam conscientes e atenciosos. A sombra é uma parte linda de você que pode ser de grande ajuda se você permitir. Integre sua sombra descobrindo quais bons comportamentos podem advir dessas características ou ruins. Só então você refletirá verdadeiramente seu eu interior em suas ações. E só então você não terá que temer o julgamento dos outros. Ninguém pode dizer que você é ganancioso, ou covarde, ou qualquer outra coisa, se você já examinou e combateu esse comportamento em vez de negá-lo. Você nunca estará mais seguro de si mesmo do que quando aceitou cada parte de você e se comportou de acordo. Isso não apenas fará com que você se sinta mais confiante, mais livre e mais feliz, mas também fará com que você se sinta completamente seguro de quem você é e de como se comporta. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossos vídeos completa de filosofia e estoicismo para a vida e, ao encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga e estoica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.